Fala pessoal, tudo certo? Começando aqui o primeiro Epifania de Jesus. Só para contextualizar vocês, Deus tem falado no meu coração para eu vir aqui e falar com vocês, né? Vim trazer a palavra de uma forma leve, acessível, humilde, porque eu tô começando também na fé, né? Tem muita coisa que eu não aprendi ainda, mas eu quero vir compartilhar com vocês o pouco que eu tô aprendendo, o pouco de entendimento que Deus está me dando, que Ele está me revelando. E o nome é Epifania, porque eu passei por uma semana de jejum ali, pedindo para que Deus me desse direcionamento, para que Deus me desse uma clareza no que eu precisava fazer. Porque eu queria muito estar servindo a Deus de alguma forma. E aí eu fiz esse jejum justamente para tentar entender o que Deus queria que eu fizesse. E aí depois dessa semana de jejum eu tive um momento de clareza, assim, de que eu devia tirar os meus planos do papel, sabe? Eu tinha uma ideia já de fazer alguns vídeos assim, até tem alguns vídeos lá no meu Instagram de um momento que eu tava fazendo ali, né? Que eu tava compartilhando ali alguns entendimentos que eu tive. E Deus tá pedindo para eu retomar essa atividade, né? E só para contextualizar vocês também, o que é epifania? Epifania é um instante de revelação ou compreensão intensa, um lampejo de clareza que revela a essência de algo, promovendo uma mudança na percepção sobre si mesmo, sobre o mundo ou algo em específico. Um momento de clareza que revela um insight ou verdade oculta. E é justamente isso que eu quero trazer para vocês, né? Eu quero que a palavra de Deus seja revelada de forma clara, de forma que vocês consigam entender, de uma forma acessível. Eu quero levar vocês justamente a isso, a ter esse momento de clareza, a ter esse insight, a ter essa revelação profunda, né? Esse entendimento do que é verdadeiramente o Evangelho, né? Então, quem me conhece sabe, né, que eu tenho um pouco de dificuldade para falar, que eu sou meio travado, principalmente em público, né? Até trazendo um momento que eu passei um tempo atrás, eu trabalhava junto com meu sobrinho, né? E a gente tem bastante intimidade, assim, a gente conversa bastante. E aí, nessa empresa, eu tinha que fazer algumas apresentações. E aí, ele até falava, mano, você tá fazendo a apresentação, você fica assim, ó, fica tudo travado, assim. E é real isso, eu tenho muita dificuldade pra realmente vir aqui falar, ou até mesmo falar em público. Acho que em público é pior. Porque aqui eu tô no meu quarto e tal, tô sozinho, e acaba sendo um pouco mais fácil justamente por isso. Mas em público eu sou bem travado, né? Mas quando Deus colocou isso no meu coração, veio até uma passagem ali de quando Deus chama Moisés para começar, né, a fazer as coisas que Deus queria que ele fizesse. E aí tá aqui em Êxodo, né? No capítulo 4, versículo 10. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu a boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede a vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. E aí, se você pegar depois, né, Moisés ainda foge, mas ainda foge e consegue que Arão, que é seu irmão, fale no lugar dele. Mas, enfim, o que eu quero trazer não é isso, né? Porque o Senhor fala pra ele, o Senhor fala, não foi eu que te dei a boca, não sou eu que torna alguém surdo ou mudo. Então, assim, eu acredito que o Senhor nos capacita, apesar de a gente ter dificuldade para falar, não conseguir falar, ser meio travado. Se o Senhor está te chamando para isso, é porque Ele quer que você faça isso. E é Ele que te capacita, não é pela nossa capacidade. Tudo bem, a gente pode ter uma capacidade, uma facilidade maior, ou até mesmo ter uma dificuldade, mas o Senhor nos capacita para que a gente consiga levar a palavra dele. É justamente a gente ter essa dependência no Senhor, né? A gente ter essa ciência de que não é por nossa capacidade, sim pela vontade de Deus e pela capacidade que Deus nos dá.
E esse é até mesmo o meu chamado como cristão e o chamado de todos os cristãos, né? E é justamente isso que está em Mateus, né? A missão que Jesus nos deixa. Está aqui em Mateus 28, capítulo 28, né? Versículo 19 e 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Essa é a missão que Jesus nos dá, né? É o nosso ide e levar o evangelho a toda criatura, né? A todas as nações também, né? Ele quer que a gente leve a palavra, né? Que a gente espalhe essa mensagem pelo mundo e que isso seja um prazer, Jesus nos mandou e que isso seja um prazer a gente cumprir a vontade de Jesus. E aí em Colossenses capítulo 2, versículo 24, né? O apóstolo Paulo fala: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo, que é a igreja. A igreja que ele está falando não é o templo ali, né? Aquela estrutura no qual as pessoas se reúnem, e sim as pessoas, né? O que ele está querendo dizer aqui é as pessoas. As pessoas são o corpo da igreja. As pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, né? Que a igreja nada mais é do que o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e a igreja é o corpo. Então, aqui ele fala sobre isso. E aí aqui no versículo 25, ele fala: dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus atribuída a mim, de apresentar a vocês plenamente a palavra de Deus. Então é justamente isso, ele quer trazer a palavra, né, plenamente, de uma forma acessível, de uma forma clara, né, que as pessoas possam ter a compreensão disso. Aí no versículo 29 ele completa, né? Para isso me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Então, mais uma vez, ele lembrando que não é pela nossa vontade, e sim pela força que ele coloca na gente, né? Não é pela nossa capacidade, não é pela minha capacidade, e sim pela capacidade que ele coloca em mim. E é justamente isso, ele quer que a gente leve o evangelho de forma clara e acessível, né? Para que todos possam ter a compreensão. E qual que é a essência desse evangelho? O que é esse evangelho? O que é o evangelho de Jesus? Aqui também em Colossenses, no capítulo 2, no versículo 13, né, que é antes disso que eu estava falando: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino de seu Filho amado, em quem nós temos a redenção, a saber do perdão dos pecados. Então vamos lá, ele nos resgatou e ele nos perdoou. Por que ele fez isso? Porque ele nos ama. E além disso, ele quer se relacionar com a gente, além de somente perdoar e somente fazer o bem na nossa vida, ele quer se relacionar com a gente também. E assim, o verdadeiro evangelho é sobre isso, é sobre amor, é sobre ele nos amou, ele nos resgatou, ele nos tirou do mundo das trevas, do mundo em que a gente estava destinado, ele mudou o nosso destino, ele mudou o destino da humanidade, ele transformou o que era sujo, o que era trevas em luz. E onde há luz, não prevalece as trevas. E é sobre isso, o verdadeiro evangelho é sobre isso. Sobre amor, né? Sobre se relacionar. E como que a gente se relaciona? Através de oração, através da leitura da palavra. Eu comecei a me aproximar de Deus assim. Quando eu comecei a me aproximar de Deus, eu ouvia bastante podcast, eu ouvia bastante pregação, eu ouvia bastante coisa assim. E eu acho que isso vai nos alimentando também. Além de só ler a palavra, né? Quer dizer, o principal é ler a palavra, é escutar pregações, escutar podcasts que estejam falando sobre a palavra. E dessa forma você vai se relacionando cada vez mais. E assim, as pessoas ficam muito com aquilo na cabeça de tipo, se eu entregar a minha vida a Jesus, eu não vou poder fazer isso ou aquilo. E o verdadeiro evangelho não é sobre o que você não pode fazer ou sobre o que você não vai deixar de fazer. É muito mais do que isso, né? É muito mais do que o que você pode ou não pode fazer. É sobre o que a gente é capaz de fazer
através de Cristo, é o que a gente é capaz de fazer estando em Cristo. E é sobre amar o próximo, né? É sobre amar o próximo como a si mesmo. É sobre você não odiar a pessoa porque ela tá fazendo alguma coisa de errado, e sim você ter piedade por ela, você ter amor por ela, né? Que o seu amor seja maior do que o pecado, que você odeie o pecado e não o pecador, entendeu? E é muito sobre isso, né? Sobre você sentir é sobre você sentir prazer na palavra de Deus, sobre você se deleitar na palavra e se satisfazer. Uma vez minha sogra tava falando comigo, né? E eu falei, pô, caramba, eu leio a Bíblia e eu não consigo lembrar do que eu li. Ela falou uma coisa assim que fez bastante sentido, né? Ela falou, tipo, o que você comeu ontem? Aí eu falei, comi tal coisa, tal coisa. Aí ela, tá, e o que você comeu antes de ontem? Aí eu falei, putz, não lembro. Aí ela falou, e você não tá alimentado? Com a palavra de Deus é a mesma coisa. Você pode não lembrar agora, mas você está alimentado. Conforme você vai lendo, conforme você vai tendo os entendimentos, conforme você vai buscando, você vai sendo alimentado. Cada vez mais que você for alimentado, mais você vai tendo prazer nisso. Você vai se satisfazendo cada vez mais e vai se alimentando cada vez mais, vai querendo se alimentar cada vez mais. Agora, sobre isso de poder fazer ou não fazer, é como se você estivesse num relacionamento comum, assim, por exemplo, eu tenho a minha noiva, e aí eu amo ela, e eu sinto prazer em estar com ela, eu sinto prazer em fazer as coisas pra ela, eu sinto prazer em fazer as coisas com ela. E assim, eu vou tentar fazer as coisas que não desagradam ela, né? E assim, óbvio que eu sou humano, né? Logicamente eu vou errar, em algum momento eu vou desagradar ela. Só que ela, como ela me ama também, ela vai me perdoar. E eu acredito que a relação com Deus é mais ou menos isso também. A gente tem que tentar fazer as coisas para não desagradar ele. Como em um relacionamento, a gente tenta não desagradar o nosso parceiro. E aí, na relação com Deus, eu acho que é mais ou menos isso. Quando a gente entra num relacionamento com Deus, a gente entende de que tem algumas coisas que desagradam a ele. Inclusive o Espírito Santo nos incomoda sobre as coisas que desagradam a ele. Então a gente tenta evitar ao máximo fazer as coisas que desagradam a ele, porque a gente quer manter esse relacionamento. A gente quer que esse relacionamento não seja abalado. E assim, o amor de Deus é uma coisa tão boa que a gente não quer desgastar esse relacionamento, a gente não quer desagradar. Óbvio que os erros são comuns, é normal, a gente erra sempre. Só que Deus, ele nos perdoou, ele já nos perdoou. E aí tem aquela passagem também eu nem separei aqui, mas tem aquela passagem de Adão, né? Que quando Deus encontra ele ali no jardim, ele se esconde depois que ele pecou, né? E muitas vezes a gente se coloca nessa posição também quando a gente peca. A gente quer se esconder, a gente quer evitar ter um momento ali com Deus, porque a gente se sente sujo e tudo mais. Só que Deus entende que a gente é humano, que a gente é de carne, que a gente está sujeito a errar. Só que ao invés de fazer o que Adão fez, que era ter orgulho ali e falar tipo, não, foi a mulher que o Senhor me deu, foi tipo tentar achar uma justificativa para o nosso erro, assim, chegar e falar, Senhor, perdão, eu errei. E assim, vocês tendo essa sinceridade e tendo esse arrependimento, Deus te perdoa, porque foi justamente por isso que ele mandou Jesus na cruz, é pra gente ter o perdão dos pecados, né? Pra gente ser perdoado. E a gente ser resgatado, né? A gente ter o perdão dos nossos pecados e ser resgatado para um reino de luz, para um reino que é contrário às trevas, né? E é muito sobre entrega também, né? Porque a gente tem que entregar os nossos caminhos ao Senhor, porque Ele tem o melhor para nós, Ele sabe o que é melhor para nós. Então a gente entregando os nossos caminhos a Ele, a gente pode ter muita certeza de que o Senhor está cuidando dos nossos caminhos. E até mesmo eu vejo muitas pessoas falando, tipo, eu não tô me sentindo digno de entregar minha vida a Deus, e eu tô, sei lá, eu acho que eu preciso endireitar a minha vida, eu preciso parar com algumas coisas que eu tô fazendo para poder entregar meus caminhos ao Senhor. Só que não, ele fala, venha a mim do jeito que vocês estão. É Ele que quer te curar, Ele não quer que você chegue curado. Não são as pessoas que estão doentes, que precisam de médico,
E aqui em Provérbios também, no capítulo 3, ele fala assim, ó, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então, assim, ele não quer que você endireite as suas veredas e depois entregue o seu caminho a ele. Ele quer que você entregue os seus caminhos a ele, reconheça ele nos seus caminhos para depois ele endireitar as suas veredas. Então, é tudo um processo, assim, a gente não precisa se cobrar, falar tipo, não, eu preciso parar de beber, eu preciso parar de fumar e depois eu tento me entregar a Deus. Não, tem que ser o contrário, a gente tem que se entregar a Deus, mesmo que a gente não tenha a confiança 100%, porque a gente é limitado e a gente não conhece. Mas assim, depois que a gente entrega os nossos caminhos ao Senhor, Ele vai endireitando e todas as coisas vão se alinhando, a gente vai tendo um relacionamento, e a gente tendo esse relacionamento, a gente vai querendo evitar fazer coisas que desagradem ao Senhor. E uma coisa vai levando a outra. E aí a gente vai entrando nessa vida, né? E assim, é muito prazeroso estar no Senhor, é muito prazeroso, a palavra do Senhor é muito prazerosa, porque assim, todo entendimento que você tem é como se fosse uma revelação. Então, também está escrito na palavra, conheça a verdade vos libertará. Então, quando você conhece a verdade, você se sente liberto. Você não se sente preso, você não se sente tipo, ah, nossa, eu não posso fazer aquilo, eu não posso fazer isso. Você se sente livre. Você quer levar essa palavra para os outros, você quer que as outras pessoas também se sintam libertas. Eu, por exemplo, eu já fiz muita coisa errada, eu já bebi, eu passava mal, eu fumava. Nossa, eu fumava muito cigarro e fumava narguilé, fumava pod, entre outras coisas. Eu vivia uma vida de pecado e eu vivia procurando por uma coisa que me preenchesse, assim. Eu acho que é muito isso, tipo, quando a gente coloca a bebida para preencher alguma coisa que tá dentro de nós, um vazio que tá dentro de nós, né? Só que estar em Deus, ele preenche esse vazio, e ele não preenche esse vazio de forma momentânea. Ele não preenche esse vazio enquanto eu tô ali, sei lá, na igreja, por exemplo. Ou, por exemplo, quando a gente procura isso na bebida ou em outra coisa, a gente só preenche esse vazio enquanto a gente tá bêbado. E quando a gente tá em Deus, esse vazio é preenchido por completo, então a gente não volta a sentir esse vazio, porque esse vazio justamente é o vazio que cabe Deus. Deus tem que estar nesse lugar. Se você não coloca Deus nesse lugar, você vai continuar sentindo esse vazio. Você pode tentar colocar diversas outras coisas. Você pode tentar colocar bebidas, pode tentar colocar alguma outra compulsividade, sei lá, querer gastar dinheiro, querer fazer muitas outras coisas, colocar o dinheiro nesse lugar, colocar um carro nesse lugar, mas ele ainda vai ter espaço, ele ainda vai continuar vazio. E eu acredito que quando a gente entrega a nossa vida para Deus, esse vazio é preenchido por completo. E é isso, confie no Senhor e deixe Ele se relacionar com você. Deixe Ele falar com você, deixe Ele mostrar que Ele realmente te ama. Se entrega a Ele, busca Ele. Tenta orar para que Deus se revele a você. Eu estou orando por você que está aí desse outro lado, que talvez eu não te conheça ou talvez eu te conheça, mas pode ter certeza que eu estou orando por você para que Deus se revele a você. E é justamente por isso que eu estou fazendo esse vídeo, ou sei lá. Porque se não fosse por isso, nada disso aqui que eu estou falando faria sentido, porque o que eu quero justamente é alcançar você. O que eu quero é justamente que Deus fale com você. E eu acredito que é isso. Eu queria finalizar aqui, não sei onde você está, não sei se você está na sua casa, não sei se você está no seu trabalho ou no metrô, mas que você, se puder, feche o olho, mas também se não puder, tá tudo bem. Eu queria fazer uma oração por você. Pai, nós estamos aqui, Senhor, colocando a nossa vida diante de Ti, Senhor. Pai, que o Senhor revele o Seu rosto sobre nós, Senhor. Que o Seu rosto resplandeça sobre nós, Senhor. Pai, que a gente possa ver cada vez mais a Sua palavra, Pai. Que a gente possa ver cada vez mais a Sua presença na nossa vida, Senhor. Eu sei, Pai, que o Senhor quer se relacionar conosco, Pai. Pai, que o Senhor continue se relacionando conosco, Senhor. E que se a gente ainda não tiver essa relação, Senhor, que essa relação seja construída, Pai. Que o Senhor construa essa relação, Pai, sobre a rocha, Pai, para que venham ventos e tempestades e que essa relação não seja abalada, Senhor.
Em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo toque, Pai, no coração das pessoas que estão ouvindo, Senhor. Que o Espírito Santo toque, Pai, no meu coração, para que eu possa continuar vindo trazer esse evangelho verdadeiro e acessível, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós te pedimos. Nós queremos que o Senhor se revele a nós, Pai. Que o Senhor toque em nossas vidas, Pai. Que o Senhor transforme, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. E é isso, pessoal. Se essa mensagem tocou em você de alguma forma, ou se você acha que alguém precisa ouvir essa mensagem, que você compartilhe, você deixe seu like aqui, comente para que seja entregue para mais pessoas. E acredito que é isso, que Deus fale com você e que Ele continue me usando para vir trazer palavras e trazer as boas novas do reino do Senhor. Beleza? Até a próxima, galera. Falou!